O caso recente do jogador Pedro do Flamengo chama a atenção para os bastidores do esporte. O atacante, que é o artilheiro do time com 26 gols na temporada, levou um soco no rosto no vestiário após a partida contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O ato violento partiu do preparador físico da própria equipe. O que mais chama a atenção é que a agressão aconteceu na elite do futebol, em um dos principais clubes do país, com uma das estrelas do time. O episódio alerta para um repertório de humilhações e traumas que tem feito parte da rotina de atletas de várias modalidades esportivas. Problemas que afetam ainda mais as categorias de base, sem tanta visibilidade. Violência no esporte. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a educadora física e psicóloga Clévia Assis. Ela que é coordenadora do curso de pós-graduação em Psicologia no Esporte da Unifase. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada, Fátima, pelo convite. É um prazer estar aqui pessoalmente com você. A gente abriu aí falando do caso do Pedro, né? O que faltou ali para que as coisas chegassem nesse ponto? Faltou a própria psicologia do esporte. Muitos são os casos que acontecem, mas normalmente não em times tão grandes quanto o Flamengo, e por isso muitas vezes fica abafado, né? Não chega à mídia do jeito que chegou e repercutiu esse caso do Pedro. Mas a psicologia do esporte é fundamental para que justamente a gente não chegue ao caso de agressão. O jogador relatou um ambiente nocivo já, antes mesmo dessa agressão, né? De violência psicológica. Sim, porque muitas vezes o psicólogo tem uma invisibilidade dentro dos grandes clubes, não só dos grandes clubes, mas falando especificamente desse caso, e o que ocorre é que ele é chamado pontualmente, quando acontece alguma coisa, nesse caso, que chega ao auge. Mas o trabalho do psicólogo do esporte ele tem que ser um contínuo, e para isso ele precisa trabalhar não só com os atletas, mas com toda a equipe técnica. E geralmente, né, Clévia, o psicólogo, quando ele faz parte da equipe dos clubes, é mais com o foco no rendimento do atleta, no desempenho, do que no bem-estar dele, né? Exatamente. É muito difícil a gente ganhar visibilidade enquanto psicólogos como prevenção de alguma situação, né? No sentido de, olha, vamos apagar os incêndios. Isso acontece com muita frequência. Enquanto o psicólogo do esporte pode estar realmente promovendo uma saúde física e mental. Obviamente, num time de alto rendimento, como esse caso, com o objetivo final de uma performance, de um desempenho. Mas o todo desse conjunto do trabalho do psicólogo com a equipe técnica, com os atletas, com a mídia, com a família, com tudo, ele é muito além. É uma questão de promover realmente essa saúde mental para os atletas. E de enxergar o atleta não só como um resultado, mas como um ser humano, né, que precisa de bem-estar, de saúde mental, né? Exatamente. Falando nessas questões de violência e de abusos, os casos de violência contra atletas vieram à tona recentemente vários, né, nos últimos anos. Inclusive na Europa foi feito um estudo, né, pela União Europeia com mais de 10 mil pessoas, ex-atletas e atletas que continuavam, mas que começaram na infância, e 3 em cada 4 atletas entrevistados, mais de 10 mil, disseram ter sofrido abuso. Então, e isso é um estudo assim, a gente está falando de um nicho europeu. Sim. Quando a gente vem para o Brasil, a gente não tem essa proporção, essa estatística. Mas pensando que em grandes clubes ou categoria de base na Europa isso acontece, no Brasil não há de ser diferente. A nossa realidade aqui, quando a gente está falando de atletas de alto rendimento, que eles competem de forma internacional, nós vemos que eles sofrem essas questões. Até porque, no Brasil, nós não temos em questão o psicólogo sendo contratado, fazendo parte dessa equipe técnica. A forma mais comum relatada por eles é a violência psicológica, principalmente na forma de humilhações, né? Isso, 2/3 dos entrevistados relataram que passaram por isso durante a carreira. Porque muitas vezes no desenvolver, né, dessa questão da psicologia e do trâmite para se tornar um atleta de alto rendimento, muitos aspectos psíquicos estão envolvidos ali. Além de todo o desenvolvimento físico, né, fisiológico, biológico, tem um aspecto realmente emocional, que tem que haver esse equilíbrio emocional, tem que ter essa oferta de saúde mental para o atleta. Mas o que ocorre é que com o passar do tempo isso vai se tornando uma linha natural. Se isso aconteceu com o meu colega, é porque isso vai acontecer com todos. E vai havendo como se fosse
fosse dito natural passar por essa humilhação, passar por esse sofrimento. Ah, é porque o professor, ele é realmente assim, é o jeito dele trabalhar, é o tipo de liderança que ele exerce. Há uma banalização dessa violência. Existe uma banalização dessa violência, com certeza, porque se acontece com todos, aconteceu comigo, isso é natural. Infelizmente, nós ainda temos dentro das equipes, dentro não só do atleta de alto rendimento, mas categoria de base, paradesporto, atletas que estão dentro de esporte de reabilitação, uma tendência natural a achar que aquilo é normal, né? Acontece com todo mundo, vai acontecer comigo também. E nisso eles se calam. No caso da violência física, 44% relataram que passaram por isso, por essa experiência, né? É muito estarrecedor, né? A gente, né? Na Europa, altíssimo. É um índice tão alto, como você falou, lá tem a pesquisa, aqui não tem, né? Revela realmente que dentro do esporte ainda falta muito para caminhar, para que haja um ambiente menos predisposto a esse tipo de problema, né? Sim, a competitividade, né, quando ela é mal trabalhada por essa comissão técnica, faz com que ela fuja realmente, como você falou, dessa violência, né? Ela fuja de uma agressividade que seja natural e que seja sadia, porque ela faz parte do ser humano, ela é intrínseca. E isso, inclusive, causa essa motivação intrínseca no atleta, mas ela foge disso e passa essa violência. Mas quando chega ao nível de agressão física, muitas coisas ali falharam. Obviamente, um psicólogo acompanhando e fazendo todo esse trabalho já teria nuances, que ele teria percepção do que pode vir a acontecer com esse ou aquele indivíduo, porque tem uma questão de nascer com temperamento, desenvolver uma personalidade e se moldar a partir, né, desse período todo, dessa construção da vida, de vivências, enfim. Só que, quando chega no nível de agressão física, muitas falhas aconteceram durante o caminho que poderiam ter sido diminuídas ou até mesmo evitadas. Mas o que está acontecendo? É uma equipe que não está com uma estrutura para oferecer equilíbrio emocional para os nossos atletas. Na maior parte dos casos, Clévia, os abusos aconteceram dentro dos clubes. Há uma responsabilidade dessas instituições, né? Com certeza, com certeza. E a gente ainda não tem legislações que promovam o bem-estar e uma obrigatoriedade do clube em estar se responsabilizando, né, por esses atletas ali dentro. Mas você imagina, muitas vezes esses atletas têm como primeira instituição, obviamente, o nicho familiar, né? Ele nasce naquele seio familiar, é a sua primeira instituição de constituição enquanto ser humano. Mas muitos deles vão realmente residir longe até das suas cidades e dentro desses CTs, desses centros de treinamento. E aquela estrutura toda aquela comissão vira a sua família, né? Tanto que eles chamam a minha família. E dentro desse aspecto, nós vemos que é muito complexa essa estrutura e a gente não tem uma prevenção, né? A gente não tem um trabalho preventivo, a gente não tem uma legislação que garanta de uma forma eficaz a saúde mental dos nossos atletas a partir da responsabilidade daquele clube, daquele time, enfim, de todos os envolvidos. E nesse caso aí, né, que a gente está falando, categorias de base são ainda mais vulneráveis em função disso, né? Muitos atletas têm que sair de casa, ficam longe da família, vão com pouca idade, né? São pessoas em formação ainda. Crianças em desenvolvimento que podem ter um trauma desse dentro do seu início de carreira e realmente abandonarem o esporte, isso a gente visualiza com muita frequência. Outro ponto é justamente esse, de estar longe da família, de estar longe daquele modelo, e aí usa de modelagem com esse técnico, esse treinador, ou os atletas mais velhos, eu quero me espelhar nele, eu quero ser como ele, e aí copia, inclusive, essas questões que muitas vezes são nocivas, como a realidade de uma questão mais agressiva, uma personalidade mais intolerante, enfim, com os demais, né? A dificuldade de estabelecer essa questão do grupo, porque nós somos seres sociáveis. Eu preciso dessa minha equipe, já que a gente está falando, por exemplo, de um esporte em equipe. E como que eu vou lidar com o outro se eu não aprendo a lidar com o outro? Eles residem nesse CT, eles estão longe da família, como você bem sinalizou, e esse desenvolvimento todo é muito afetado, causando realmente distúrbios psíquicos das mais diversas formas e possibilidades que você possa imaginar, abandono de carreira, e muitas vezes essa criança, nesse desenvolvimento todo, né, que é o desenvolvimento humano, que seria biopsicossocial, não vai ocorrer. E isso é muito, muito, muito frustrante, mas pensando também na família, muitas vezes a família investe como se aquela criança fosse realmente virar o atleta de ponta que traria uma melhor vida
para toda a sua estrutura familiar. Então, são muitas as questões que envolvem uma criança em desenvolvimento para ele estar dentro de um clube e sofrer com isso tudo. Você falou aí do sustento da família, né? Muitos acabam aguentando essa situação, por mais danosa que seja, pela chance, né, de lá na frente conseguirem se tornar estrelas do esporte e melhorar a vida da família. É uma pressão muito grande, né? Muito grande para essa criança, porque além dele querer ser o melhor, e aí vem essa cobrança, como você falou inicialmente, de performance, de desempenho, tem essa estrutura toda que tem que ser desenvolvida, então eles estão em idade escolar, eles têm a cobrança realmente dessa escola, eles estão passando por um preparo físico muito mais rígido do que eles teriam se fosse dentro de casa, né? Eles aguentam essa pressão, às vezes, com uma idade que não seria para estar aguentando essa pressão, porque criança tem que brincar. Se o olhar desses dirigentes não for nessa área de, olha, vamos acompanhar o desenvolvimento cronológico, psicológico dessa criança com essa tal idade, essa criança vai sofrer muito. E eles vão aguentando a pressão com o sonho de se tornar um astro e com a pressão familiar de eu posso dar uma vida realmente melhor para minha família. No caso da violência sexual é ainda pior, né? Porque há todo um preconceito e muitas vezes eles não conseguem nem denunciar, né? Exato, né? Tem todo um tabu ainda que envolve. Quando a gente está falando de futebol, por exemplo, se for um time masculino, tem a questão da humilhação, a questão da masculinidade e a dificuldade de se expressar, a gente sabe disso. A gente vê que o esporte feminino, por mais que venha numa crescente, né, primeira vez que a gente tem realmente um futebol, né, uma Copa do Mundo feminina de futebol sendo explorada pela mídia, onde se deram também, vamos dar os pontos facultativos para que todos possam estar ali junto, torcendo pelo país. E elas também sofrem muito dessa questão de violência sexual, mas também acaba sendo muito velado. E acontece de ser muito velado porque você não quer ser retirado daquele grupo. E os outros não vão manifestar-se contra porque eles também temem que eles sejam o próximo a sofrer daquela violência. Então existe esse silêncio, existe sim isso tudo dentro do esporte, mas a gente tem a perspectiva de que isso melhore muito. E aí o que falta é realmente a figura do psicólogo dentro dos times. Também existe aquele trote, né? O trote para iniciar, né? O jogador, o novato que chega no time, passa por esses trotes, um rito de iniciação, né? Isso também é considerado uma brincadeira, quando na verdade é uma violência, né? Sim, se é uma brincadeira que te ofendeu, ela é uma violência. Isso tem que ficar muito claro. Muitas vezes fala, mas é o nosso rito de passagem, todo atleta que está aqui nesse time já passou por isso. Mas se ela chega a te agredir de alguma maneira que te faça muito mal, física ou emocionalmente, é isso que a gente tem que deixar muito claro, que às vezes não é a questão física, mas é a questão da humilhação. Então, a gente tem esse trato emocional e tem que ter esse olhar cuidadoso. Ele não é realmente um trote, ele não é uma brincadeira. Isso tem que ficar muito claro dentro do esporte. Você já começou falando aí das consequências para o atleta, né? Consequências que são ainda mais graves quando é uma criança, um adolescente, né? Quais são, em linhas gerais, as consequências? Existem casos muito graves, né? Sim, temos. Porque todas as consequências vão depender da estrutura psíquica do atleta. Aquele que é mais introvertido, aquele que é mais extrovertido, aquele que lida com essa situação por já ter passado por ela e conhecer, aquele que não sabe lidar. Então a gente vai ver várias estruturas psíquicas e vários atletas que vão lidar, obviamente, né? Somos seres humanos, somos subjetivos e vamos lidar de maneiras diferentes. Essa humilhação traz traumas, sim, não só físicos, mas como traumas psicológicos. A gente vê muitos atletas que se lesionam, têm um preparo muito bom, mas durante o jogo ele sempre está saindo lesionado. A gente tem atletas que saem lesionados, vão para uma excelente reabilitação e não conseguem retornar ao esporte. E a gente vê atletas que, frente a toda essa humilhação, se sentem tão pressionados e sem um acompanhamento adequado que chegam até a cometer suicídio. Qual a relação de estresse e lesões? Quando a pessoa está estressada, aquele organismo não está propício, não está preparado para lidar de uma maneira que seria habitual ou típica com aquela situação. Então, quando o atleta entra muito estressado, e aí vem todas essas pressões, como a gente falou, não só do clube, mas do patrocínio, da mídia, da questão de se estruturar a própria família, esse estresse gera danos, aí sim,
bioquímicos, fisiológicos, que nós sabemos, né? Aumenta o cortisol. E, além disso, o estresse emocional também faz com que a pessoa tenha várias situações. Nós vemos, no caso do futebol, algumas situações de realmente pessoas que não são cardiopatas ou nunca haviam manifestado e chegou a ter um infarto fulminante, inclusive dentro das 4 linhas. Então, obviamente, temos que olhar o lado biológico, né? Essa pessoa tinha alguma lesão, não foi diagnosticada, isso ocorre. Mas também o estresse pode estar trazendo isso de forma exagerada. Além de todo esse estresse, né, que acontece dentro do clube, entre a equipe, né, comissão técnica, dirigentes, jogadores, também tem o estresse com a torcida, tem as redes sociais, muitas provocações que eles recebem, agressões mesmo verbais, né? Agressões via redes sociais que se estendem inclusive para a família, né, desses jogadores. Quer dizer, a pressão ela se dá de várias formas, né? Sim, várias formas. E nós vivemos hoje no mundo tecnológico, né? A pandemia veio e isso ainda ficou mais claro para a gente, que a gente entrou nessa era tecnológica, as TICs, tecnologia da informação e comunicação, e elas vieram para ficar. Então, o cyberbullying, ele acontece sim com esses atletas. E dependendo do jeito que ele lida com isso, ele pode ter dificuldades, inclusive, de depois entrar em campo, de continuar gostando da torcida, que a gente vê atletas que querem realmente se afastar da torcida, querem se afastar do clube. Nós visualizamos isso. Não só atletas, como a gente está falando de equipe, né? A gente está falando de atletas também de forma individualizada. Aquele atleta que está subindo, que está no auge da carreira e começa a sofrer essas pressões midiáticas, ele também tem um sofrimento psicológico muito grande. Porque ser atleta, por mais que exista uma invisibilidade com relação a isso, é um trabalho. Né? E a gente tem essa invisibilidade do trabalho do atleta, que aquilo leva o sustento, que é o que ele sabe fazer, que é o que ele gosta de fazer, o que ele se propôs a fazer, né? Ele passa horas do dia treinando para tal. E, obviamente, ele perde um pênalti numa final, ele é realmente metralhado, não tem outro termo melhor para falar sobre isso, pelas mídias sociais. Então, como é essa pressão desse atleta, que além de estar sofrendo dentro de um clube, sofrendo as pressões internas também, ele sofre essa pressão externa através do cyberbullying, né? E isso hoje está muito exagerado, porque você pode estar falando da vida daquela pessoa com um simples toque de dedo, né? Então, no anonimato, né? Que protege essas pessoas. No anonimato, exatamente. A gente tem visto também muito casos de racismo, né? Inclusive, assim, na Europa, jogadores brasileiros que estão lá, né? A gente viu o Vini, né? Passando por essa situação, né? O caso do Vini Júnior, quando a gente pensa, né, no país europeu, a gente vê essa questão cultural. E isso é muito sério, porque se a gente está prezando por uma saúde mental desses atletas, isso realmente vai fazer interferir na vida dele, não só na vida pessoal, no sentido só aquele atleta, mas todos ao seu redor sofrem com isso. E quando a gente pensa em racismo, né, essa base estrutural, sociocultural, no Brasil, que é afrodescendente, nós vemos o racismo aqui também. Como falar de um jogador brasileiro que está na Europa, que sofre essa agressividade, essa agressão, porque é uma agressão verbal, né? E a gente traz para o Brasil e vê que muitas pessoas no país desse atleta também apoiam esse racismo. Porque isso não está acontecendo só lá. A gente vê acontecendo dentro dos grandes clubes aqui, com atletas aqui, né, dentro do país. E o racismo é uma coisa que gera, não só a questão do preconceito, mas ela gera dores e traz dores à tona de que toda aquela estrutura familiar sempre passou, socialmente falando. Para esse atleta é uma questão muito complicada. Não é só o suporte psicológico, porque aí nesse caso, além do suporte psicológico para o atleta, esse clube tem que ser visto. Essa torcida tem que ser vista. Não é uma questão aí só pontual com esse atleta. E nós vimos aí que, por exemplo, a La Liga, né, lá na Europa, não apoiou como deveria, né? E no caso agora do Pedro no Flamengo também, o atleta ainda foi multado. Também não houve, né? Houve uma atitude dura em relação à vítima, né? Então, além deles passarem por tudo isso, não haver uma estrutura que impeça, também não tem o apoio depois que eles sofrem violência. Sim, aí é uma questão que a gente tem que visualizar todos os lados e que a psicologia do esporte poderia estar atuando. Porque, por exemplo, esse atleta não quis aquecer, talvez por algum motivo anterior. Né? Como ele mesmo falou, é um ambiente nocivo psicológico. Então, nós temos que entender o porquê dele não querer aquecer. Mas, após ele sofrer essa agressão, o porquê dele não ir treinar.
Então, você vê que é uma estrutura maior do que só do atleta, né? Não poderia ter chegado nunca à agressão física. Mas o que não foi construído dentro desse clube para que esse atleta se recusasse a fazer um aquecimento e se recusasse a comparecer no dia seguinte? Então, não existe esse olhar cuidadoso com o todo. E essa é a maior preocupação da psicologia dentro realmente de um grande clube. Em que medida as emoções à flor da pele que o esporte gera também estão relacionadas com essa agressividade, essa violência? Nós temos emoções de base, né, instintivas, como o medo, a raiva, a felicidade, isso tudo faz parte, é inerente do ser humano. Quando vamos nos desenvolvendo socialmente, nós vamos tendo o que chamamos de disfarce de emoções. Muitas coisas vão começar a aparecer, justamente, uma pessoa que tem uma depressão, uma pessoa que sofre de ansiedade, ela vem de uma emoção de base. Essa emoção, quando bem canalizada, ela extravasa essa energia e você tem a possibilidade do entorno de manifestar o que é essa emoção. Quando um clube não lhe deixa à vontade e não lhe dá a possibilidade de dizer hoje eu estou feliz, hoje eu estou triste, estou com raiva, estou passando por uma situação, porque é muito difícil essa neutralidade, separar a vida pessoal da vida atleta, né? Obviamente, justamente por sermos seres humanos. E quando esse entorno, o ambiente não te favorece a ter esse equilíbrio emocional e você realmente poder manifestar o que você tem de necessidade psíquica, muitas outras questões vão aparecer. Onde aparece, por exemplo, a agressividade. Tem uma teoria, né, da psicologia em relação à agressividade, de onde ela vem, as causas, né? Sim, a gente tem realmente teorias de que, por exemplo, a agressividade seria inata, instintiva, que todos realmente vão abrilhantar a vida com a agressividade, porque a agressividade de forma saudável, ela é necessária, principalmente para uma competitividade, né? Ela te motiva internamente a isso, desde que ela seja canalizada para o que é correto. Eu vou ser agressivo no sentido de competir para chegar à minha vitória. Vou ser agressivo no sentido de busca de melhor performance para minha atuação enquanto atleta. Mas o problema é quando isso se perde no caminho. Ou seja, seria uma agressividade, digamos, instrumental. Ela seria canalizada para, na verdade, um desempenho, né? Isso de forma saudável. Né? Para competitividade, né? Exatamente. E não para violência. Exatamente. Exatamente. Agora, o esporte também, por gastar energia, seria uma válvula de escape para essa mesma agressividade natural das pessoas, né? E por que acontece o contrário? Justamente por esse ambiente. Eu posso realmente no esporte satisfazer a minha questão motivacional ou por outros motivos que eu estou ali, né, presente. Porém, eu tenho essa possibilidade de manifestar essa ou aquela emoção. Muitas vezes o atleta vai sendo tolhido. É isso que você falou, do abuso, essas questões que nós realmente sabemos que tem, do assédio. Esse atleta, quando ele é tolhido, ele pode ter essa questão da canalização da energia de duas maneiras, né? Ele pode realmente absorver tudo. Vamos imaginar uma panela de pressão que tem uma válvula de escape. Essa pessoa que absorve tudo porque por um líder autocrático não permite que ele verbalize ou que ele manifeste, ele não tem essa válvula expelindo aquela quantidade de pressão para que ele continue funcionando. Então, ele implode, ele adoece. É o caso que a gente vê dos transtornos psíquicos. Por outro lado, aquele que não é tolhido no sentido de ser realmente encaminhado para um equilíbrio emocional, ele explode. É onde a gente vê esses casos de violência dentro do esporte. Uhum. O Comitê Olímpico Internacional lançou um manual, né, sobre essa questão da violência. Nesse manual, eles colocam 7 tipos de violência, não é isso, Clévia? Sim, sim, nós vemos realmente a violência psicológica, a violência sexual, o abuso sexual. A gente agora tem realmente o cyberbullying, né? Não sei se está já inserido nesse manual, mas nós vemos. E elas podem acontecer das mais variadas formas possíveis. Não só por um, como por todos, entre atletas, entre comissão técnica e atleta, entre preparador físico e atleta. Então, você vê que, dependendo do contexto, essa violência ou esse abuso ou essa questão toda, ela vai se dissipando e vai tendo linhas diferentes, né, de atuação, de aparecimento. Porque existe essa prática entre atletas. Existe essa prática entre alguém que está acima com alguém que está abaixo, como pode acontecer o inverso. E isso fica muito claro dentro do ambiente esportivo. Esse mesmo documento do Comitê Olímpico Internacional estabelece medidas de prevenção, né? Boas práticas.
a gente pode falar um pouquinho sobre boas práticas? Então, como boa prática, foi como a gente estava falando, se o clube consegue ter a questão da prevenção à violência, isso já é muito importante e fundamental. Quando o clube preza por um equilíbrio emocional, não só do todo, mas também de cada atleta de forma individualizada, é uma boa prática. Ele manifestar e também com pessoas que estejam praticando um abuso, uma violência, e elas serem punidas, também denota que esse clube não aceita esse tipo de questão. E fora o tipo de liderança que é exercido. Se é uma liderança autocrática, onde todos são mandados a fazer, sem uma escuta ativa, sem a subjetividade, o olhar individual para cada atleta e também para a comissão, porque a comissão também sofre todas essas pressões, né? Ele é cobrado, por exemplo, o técnico é cobrado. Ele precisa de resultados para ele conseguir continuar com o patrocínio. Então, esse olhar tem que ser de um todo. E isso não acontece ainda. Uhum. Soluções. Como evitar que isso aconteça ou reduzir, pelo menos? Então, quando a gente pensa em soluções, né, o que me vem é sempre ter uma figura de um profissional que esteja capacitado para lidar com esses tipos de situações como um todo, como equipe, como grupo, como centro de treinamento, mas também de forma individual, de forma pontual em cada atleta que manifesta a sua necessidade, que é o caso do psicólogo. Como eu falei, existe uma invisibilidade muito grande ainda desse profissional dentro do esporte brasileiro. Como solução de essas boas práticas acontecendo, realmente também vão minimizar, se não evitar, mas minimizar que isso aconteça. Porque além dessa questão de o todo, de ser uma equipe, cada um tem a sua estrutura individualizada que precisa compor esse todo. Então, esse olhar individualizado, subjetivo, também facilita muito o trabalho de uma comissão e de uma equipe como um todo. Uhum. Hoje em dia, são poucos os clubes, né, que têm um psicólogo especializado realmente na área do esporte, né? Qual o papel desse profissional? A gente vem falando o tempo todo aqui no papel, mas assim, qual a importância de ter esse profissional? Esse profissional é o que ele vai fazer o elo de ligação, o link de todos aqueles da equipe. Além disso, ele vai lidar de forma individualizada com essas questões pontuais. Ele vai conseguir fazer um trabalho diferenciado quando ele olha para que tipo de atleta é? É um atleta de um esporte individual? É um atleta que trabalha em equipe? É um atleta de paradesporto? Nós pouco falamos do paradesporto e o paradesporto traz mais medalhas olímpicas do próprio desporto. Então, também é diferencial. Esse psicólogo, né, ele olha essa equipe como um todo, que é uma visão diferenciada, porque ele vai trabalhar técnicas somatopsíquicas dentro dessa própria equipe. Então, quando você busca essa equipe e traz para o aqui e agora, a gente aplica a técnica de mindfulness, a gente aplica a técnica de treinamento mental, técnica de visualização, relaxamento, que elas são pontuais em períodos pré-competitivos e pós-competitivos, vai auxiliar toda essa equipe a lidar não só com sucesso, que é muito difícil lidar com sucesso, mas também com fracasso. Então, é um diferencial e esse papel é exercido somente pelo psicólogo. E nas categorias de base, ainda mais importante, né? Porque além dessa preparação do profissional, tem uma pessoa em formação ali, né? Exatamente. E além dessa pessoa em formação, né, é necessário visualizar como que vai auxiliar esse indivíduo que está crescendo, que está se desenvolvendo, a entender o que é uma equipe, a trabalhar em sociedade, a lidar com essa questão de luto, de estar perdendo outras coisas, né? Porque a gente às vezes pensa em luto como morte física de uma pessoa, mas não é. É um luto talvez de uma infância, o luto da própria adolescência. Ele gostaria de estar vivenciando o namorinho da adolescência, mas ele tem que estar nas horas de treinamento, né? É o lidar com uma vida adulta de forma precoce. Então é necessário que esse psicólogo faça um trabalho onde essa criança em desenvolvimento, ou esse adolescente em desenvolvimento, não seja adultificado, se é que existe essa palavra, se é que a gente pode falar assim. Mas essa criança precisa se desenvolver primeiro como ser humano e de uma maneira biopsicossocial, senão vai ficar mecanizado. Olha, vamos desenvolver massa muscular para ele ser um bom atacante, vamos desenvolver força, vamos desenvolver agilidade, e olhar dessa forma cartesiana esse atleta vai dificultar muito para que ele tenha um desenvolvimento saudável enquanto ser humano. E uma carreira que ainda tem a pressão de ser curta, né, Clévia? Na maior parte dos casos, dos esportes, é de curta duração, né? Sim, porque você atinge o auge do seu desempenho, e aí a gente está falando
de biológico, né? Então não tem, é inevitável que você vai realmente entrar na senescência, perder a massa muscular, perder a agilidade, força, velocidade, por mais que as valências sejam treináveis, isso com o passar do tempo, elas são diminutas e a carreira realmente é curta. Isso quando ela não é interrompida de forma brusca, como a gente viu agora, que a gente não sabe se o atleta que sofreu essa lesão com o Marcelo, se ele vai conseguir retornar, se ele vai conseguir voltar a jogar. A gente não sabe o nível que foi a lesão e como vai ser a reabilitação. O Marcelo, ele realmente entrou numa jogada com um outro atleta e ele lesionou de uma forma muito brusca esse atleta, que você vê que a perna do atleta só não, talvez exageradamente falado, não foi amputada porque tinha pele, ligamentos, tendões que seguraram ali. Quando a gente pensa nesse atleta que foi lesionado e, como eu falei, dentro de campo, e que de uma forma muito dura, né, porque ninguém espera passar por isso e que pode interromper a carreira dele, pelo outro lado, a gente também tem que olhar o lado do Marcelo. O sofrimento que ele demonstrou depois do que foi causado por ele, né, foi muito intenso. E isso também pode interromper ou afetar o desempenho desse atleta por receio de entrar novamente numa dividida de bola ou em alguma outra situação que ele possa lesionar o próximo. Ou que ele possa ser o lesionado da vez. Então, o trabalho tem que ser dos dois lados, mas isso não é pensado. E essa interrupção de carreira de forma brusca para um atleta que às vezes está no seu auge, e os atletas não pensam nisso, né? Porque eles estão realmente focados na performance, é muito cruel. O atleta deveria ser preparado para uma aposentadoria. Mas isso não acontece também dentro de um clube. E isso também precisa ser conversado. Olha, se a sua carreira é curta, o que você vai fazer depois daqui? Né? E até porque o atleta ele gosta da mídia, ele gosta da torcida. Tem atletas que têm realmente essa questão de ego e querem estar na mídia o tempo inteiro e ganhar os aplausos. Como é ter uma carreira interrompida? Como é o fim dessa carreira? Como é todo esse preparo tem que ser realizado. Como é a formação de um psicólogo do esporte? O psicólogo do esporte ele necessita fazer uma pós-graduação na área, né? Essa pós-graduação ela vai abranger tudo que possa estar envolvendo a psicologia do esporte. Como ela funciona no Brasil e no mundo, todos os aspectos biológicos e fisiológicos funcionais desse ser humano, todos os aspectos, então, emocionais que envolvem, todas essas valências físicas e essas valências psíquicas que formam um atleta, todo o seu rendimento, não só na área de alto rendimento, mas na categoria de base, como você mencionou, no esporte escolar, reabilitação para desporto. Ela engloba uma equipe multidisciplinar, então é muito importante que o psicólogo do atleta, que ele vai compor essa equipe técnica, que ele tenha noções de enfermagem esportiva, nutrição esportiva de um todo, porque a gente está falando de ser humano, a gente está falando de um todo, e que ele aprenda e desenvolva técnicas que são específicas para que ele possa atuar dentro da área esportiva. Em todo esse amplo espectro, né? Que é o desempenho, mas também as questões das cobranças, né? De toda essa pressão, né? Sim, porque durante a formação ele tem que pensar na psicologia da arbitragem, em como trabalhar com a equipe técnica, o que é a mídia e quanto ela influencia, quais são as torcidas. Gênero no esporte é fundamental que ele entenda. Hoje nós temos o e-games, né, que são os cyberatletas. É fundamental que o psicólogo entenda que essa criança que está em desenvolvimento, ela fica mais horas vivendo no mundo virtual do que no mundo real. Então, como ela se desenvolve como ser humano de uma forma integral? Então, é muito importante que ela realmente veja um todo. Esse ano, inclusive, né, Clébia, vai ter um congresso aqui em Petrópolis de Psicologia do Esporte, né? Exatamente, o Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte. Ele é da ABRAPESP, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Vai acontecer na Unifase, em novembro, entre os dias 15 e 18, com os melhores nomes que nós podemos imaginar dentro da área esportiva. Por exemplo, a nossa palestra magna é com a Kátia Rubio, que é uma grande escritora da área. A gente traz Daniele Seda, que é a psicóloga que trouxe o ouro olímpico da vela feminina, é psicóloga da Marinha. Então, são grandes nomes para desenvolver novas práticas, discutir o assunto e visualizar justamente isso, que há de novo e necessário
para a psicologia do esporte no século XXI. Ainda tem um longo caminho aí para os clubes percorrerem, né? E também passa por uma mudança de cultura, né? O esporte reflete um pouquinho também da violência da sociedade, né? Exatamente. Além dessa mudança cultural, essa mudança social que é necessária e que em algumas áreas nós já vemos modificações, nós temos novas legislações, né? Nós precisamos pensar também nessa mudança desse olhar frente à psicologia. Porque quando você tem uma lesão física, ela é visível. Então, ela é tratável. Quando a gente está falando de algum aspecto psíquico, de algum sofrimento psíquico, de algo que aconteceu como um abuso ou uma violência psicológica, ela é uma marca invisível. E, infelizmente, muitas vezes, por não ser visível e não ser tratável de uma maneira tão fácil, ela acaba ficando à margem. Comprometendo a vida desse atleta, né? Exatamente. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Clévia. Muito obrigada, Fátima. Um prazer estar com você. Muito obrigada. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.